Ótimo. Deixa eu ajeitar aqui meu foco aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Que legal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje com essa novidade, né? De fazer lives de conteúdos também. Todas as terças-feiras, vocês sabem que a gente tem a live do Sucesso em Hoff. E agora, nas quintas, nós teremos essa live dividida com o professor Dave para falarmos de conteúdos mais técnicos da Hoff. Tem algumas alunas nossas, alguns alunos nossos de Orlando entrando. Que legal, sejam bem-vindos. Que legal. Então, gente, qual foi a nossa ideia, né, de começar a fazer esse formato também? Muitas lives que eu estava fazendo e também por direct, em várias postagens, assim, o pessoal fazia muitas perguntas técnicas também. E nós trabalhamos há bastante tempo com essa parte da harmonização. E então a gente resolveu fazer lives e dividir essa live com o professor Dave, porque aí a gente consegue trazer mais de uma visão da harmonização para vocês. Então, às vezes, um mesmo procedimento, por exemplo, o Botox, eu faço de um jeito, eu utilizo a agulha de uma maneira, a inclinação, até a diluição eu faço de uma forma diferente do que o Dave. Então, a gente consegue fazer essa troca com vocês. Eu acho que vai ser bem produtivo. Tomara que vocês gostem. Então, eu queria que o Dave se apresentasse um pouquinho para vocês. Olá, pessoal. Então, eu sou o Dr. Dave Souza. Eu e a Nath já temos uma trajetória aí de longa data, né? Nós somos colegas há um bom tempo já. Eu trabalho com harmonização desde 2013, tenho uma experiência um pouquinho já, e a gente dá aula num curso de imersão internacional, né, em Orlando. Tenho alguns alunos aí, bacana, pessoal, tudo bem? E o meu foco principal é a parte de microcirurgias da face, fios tanto permanentes quanto reabsorvíveis, a parte full face, de materiais preenchedores também, permanentes e reabsorvíveis, a parte de rinomodelação. Então, esse é o meu foco principal aí na área da harmonização facial, né? Então, a partir de hoje, toda quinta-feira, nós vamos fazer, então, trazer assuntos técnicos, né, na parte da harmonização facial. E quem tiver alguma sugestão de assuntos, técnicas, vão deixando aí as perguntas e a gente vai fazer uma enquete depois para a nossa próxima live. E então a nossa ideia hoje foi começar com a parte mais básica, né? Que eu particularmente sou apaixonada, eu gosto muito dessa parte de preparar a pele do paciente e realmente faz diferença. É muito importante a gente ter essa parte, porque a gente nota assim que tem muitos pacientes que nos procuram com a pele, com a situação facial em situações completamente diferentes. Por exemplo, tem aquele paciente que nos procura que geralmente ele vem dizendo assim, eu quero fazer botox, eu quero fazer preenchimento labial, eu quero fazer... Ele já tem, né? Pré-definido qual o procedimento que ele quer fazer. E se a pele dele tá legal, tá ok, tranquilo fazer um botox, tranquilo fazer um preenchimento, tranquilo fazer um microagulhamento, promover injúria na face do paciente, porque a gente vai ter uma resposta daquilo que a gente se propôs. Só que quando esse paciente nos procura e ele tem, por exemplo, uma pele super danificada, uma pele super desidratada, ressecada, e eu decido fazer um botox, um preenchimento, no mínimo, eu vou ter um resultado aquém daquele que eu poderia ter se eu tivesse preparado essa pele antes. Se eu fizer fios, por exemplo, eu vou lá e coloco alguns fios que fazem um pouquinho de efeito lift, de tracionamento. O que vai acontecer? Eu vou promover o lift, mas a pele vai ficar enrugada, a pele vai ficar craquelada, ela não fica bonita, ela não fica viçosa. E o paciente às vezes se frustra, porque ele olha para resultados de antes e depois, que a gente vê sendo postados diariamente, né? E não é aquilo que ele recebe, porque a pele dele não estava preparada para isso. Não é aquele resultado que ele vai encontrar. Então, ele pode ter alcançado um resultado de lift, mas ele não tem uma pele legal. Às vezes, com menos tratamentos de preenchedores, de botox, etc. Se a pele dele estiver legal, ele já fica muito mais satisfeito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações. Então, uma seria essa, justamente aquela pele mais danificada, né? A outra situação que eu vejo muito, assim, vários alunos compartilham geralmente com a gente, né, David, de situações que acontecem com eles, assim, ai, nossa, manchou a pele. Natália, eu fiz um
procedimento, ficou um hematoma e depois manchou a pele. Ou o paciente investiu um monte e deu um problema, alguma coisa assim, né? Então, aquela pele inflamada, aquela pele glicada, né? Daquele paciente que não tem controle nenhum da parte alimentar, aquela pele que já tem manchas, que a gente já enxerga que tem uma predisposição de manchar, se eu faço um procedimento invasivo, por exemplo, um microagulhamento, um jato de plasma, às vezes até a colocação de um fio, a injeção de algum produto, já vai causar um dano para o paciente, que pode inclusive ficar com uma mancha, com uma sequela, que ele vai ficar muito pior do que ele estava antes. Né? E aí é muito desconfortável, muito desagradável, né, a gente lidar com uma situação assim, porque daí a gente tem que resolver toda aquela questão em vez de dar um resultado legal para o nosso paciente, né? Assim como acontece também com um paciente que tenha, por exemplo, a pele mais oleosa. O paciente já tem a pele super oleosa, super acneica, ou tem cicatrizes de acne, etc. Você pega e não fala nada para ele. Você não instrui nada de cuidados e você não prepara essa pele. O que vai acontecer, por exemplo, se você fizer botox? A gente sabe que quando a gente faz botox, fica bem lisa a testa, por exemplo, né? Aquele paciente que já tem a pele oleosa, ele vai reclamar. Ele vai dizer que o botox deixou a pele dele mais oleosa. Na verdade, não é isso que acontece. Né? Só que o fato de eu fazer o botox e deixar mais liso, ele vai se incomodar. Quem tem a pele seca gosta, né? Eu, por exemplo, que a minha pele é bem seca, quando eu faço botox, eu acho maravilhoso, porque fica bem lisa, esticada e brilhosa. Mas quem já tem a pele oleosa não curte muito. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e bastante restrição nesses procedimentos que a gente geralmente faz sem preparar. Eu não sei se vocês já têm esse hábito de preparar a pele dos pacientes de vocês, se são protocolos que vocês já utilizam, se vocês puderem ir dando feedback para nós, assim, não, Natália, isso eu já faço, ou eu não faço, ou quais os protocolos que vocês usam. É bem legal porque a gente vai conversando, vai compartilhando, tá? Assim, vamos falar então vamos falar de uma situação que de repente muitos de vocês vão se identificar. Eu, Dave, moro em São Borja, uma cidade pequena, né? E apesar de trabalhar há um bom tempo já com harmonização facial, tem um certo preconceito em relação a fazer procedimentos estéticos da face com o cirurgião dentista, né? E o mercado de trabalho também, além de ser uma cidade pequena, tem muito dentista. 80%, vamos dizer que não que façam harmonização facial, mas 80% vamos dizer que aplicam Botox, né? E eu fiquei pensando, como que eu vou driblar, como que eu vou fidelizar aquele paciente que fica migrando de consultório em consultório, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Otimizando resultados. Como que a gente vai otimizar resultados para a gente fidelizar esse paciente e, de repente, romper essa barreira do preconceito de fazer procedimentos estéticos da face com o cirurgião dentista, né? Então, a gente vai individualizar os nossos tratamentos, né? Identificando a necessidade de cada paciente, né? Então, desde o momento que eu comecei a realizar o preparo da pele, os pacientes se sentiram mais acolhidos e se sentiram como se fossem mais importantes. Por quê? A gente está, além de solucionando o problema deles, a gente está pensando na melhor qualidade da pele, né? E assim eles vão notar um melhor resultado nos tratamentos e a gente consegue essa fidelização dos pacientes, né? Eu noto isso muito, assim, faz muita diferença. Eu tinha também essa situação que o Dave colocou. A minha cidade também é maior do que a do Dave, mas é uma cidade pequena também. E os pacientes hoje em dia, todo mundo faz botox, né? Em tudo que é clínica, enfim. Então acaba que o paciente não retorna mesmo, né? Você tem que ter um diferencial. Porque apesar de a gente, que é profissional, saber que não é qualquer um que sabe aplicar da maneira adequada, que vai ter todos os cuidados de diluição, que vai dar todas as instruções de cuidados para o paciente da forma adequada e tudo mais, mesmo a gente sabendo desses diferenciais, às vezes para o paciente isso fica difícil de comparar. Ele acha que é igual. Ele acha que ele vai naquela clínica, ele faz e ele paralisa as rugas, e ele vai na minha clínica, ele também paralisa as rugas, e é esse resultado que ele tem. Tá legal, para ele é igual. Então acaba que ele busca, muitas vezes, onde é mais barato, onde tem um parcelamento maior, onde a amiga foi naquele dia e ficou mais prático para ele, enfim, né? Agora, quando ele entende
como o Dave colocou, que a gente cuida dele, que a gente quer um resultado, que a gente quer dar continuidade, não é só faz um Botox, daqui a 6 meses você volta e faz Botox de novo aqui ou em qualquer outro lugar. Não, eu quero que a sua pele melhore. Você vai fazer o Botox para melhorar a questão das rugas, mas eu quero que a sua pele, a qualidade dela melhore. O Botox não é um tratamento para melhorar a qualidade da pele. Ela é um procedimento específico para diminuir ou para tirar a contração muscular naquela região. Mas o procedimento em si, de melhorar a qualidade da pele, não é a toxina, né? Então a gente consegue trazer o paciente muito mais vezes para o consultório. O paciente acaba tendo muito mais retornos, são novas oportunidades de ele conhecer o seu trabalho, saber quanto você é diferente, de você oferecer outras alternativas de procedimento para ele também, né? Então, a ideia hoje é a gente trazer alguns protocolos que a gente trabalha e eu mostrar mais ou menos como eu trabalho e o Dave mostrar como ele trabalha com essa parte de preparo da pele, porque nós achamos que faz, sim, bastante diferença e a gente sugere que vocês realmente tentem aplicar isso no consultório de vocês para trazer melhores resultados, né? Então, assim, por exemplo, como é que eu vou fazer, Natália? Como assim preparo da pele, né? Existem várias maneiras e isso depende muito do quanto você quer investir em equipamentos, em produtos, etc, né? Você pode começar pelo bem básico, que com certeza isso já vai trazer uma diferença bem interessante. Então, por exemplo, a gente trabalha com dermocosméticos, você pode trabalhar com dermocosméticos fotoativados, que a gente vai usar daí os equipamentos de laser terapia para estética, que tem de diversas marcas comerciais. Natália, mas eu não quero investir no laser ainda, né? Eu acho que não é o momento, ele realmente tem um custo um pouco maior. Como que eu faço? Eu posso trabalhar só com dermocosméticos, né? Seria o investimento inicial. Produtos de qualidade de dermocosméticos já seria o suficiente para você promover resultados bem interessantes de melhora da qualidade da pele dos seus pacientes. E claro, depois a gente migra ainda para o microagulhamento, PRF, os bioestimuladores todos, os peelings, indicação de um home care adequado. A nossa ideia hoje não é trazer todos esses protocolos e explicar como a gente faz. Até eu tenho uma proposta de gravar vários vídeos assim, passo a passo de alguns protocolos que já me pediram muitas vezes por direct também, na sequência e colocar isso no YouTube para vocês, tá? Mas hoje a ideia é falar basicamente de um protocolo, como ele funciona, independente da marca, para vocês terem essa noção e saberem o quanto é simples. Se vocês ainda não têm isso, como eu sempre brinco com os alunos, né? Como se a gente tivesse uma estantezinha assim no consultório. E cada procedimento que a gente começa a trabalhar, a gente vai incluindo ali na nossa estantezinha. Quanto mais produtos eu tiver, procedimentos eu tiver, melhor, porque eu consigo personalizar mais ainda para o meu paciente. Eu consigo dizer, olha, para ti, eu tenho todas essas opções, mas para ti o mais indicado seria essa ou aquela, né? Então, o que eu trouxe para vocês hoje seria o protocolo básico, né? Eu até trouxe alguns produtinhos para mostrar para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com a marca da Ana Pegova, né? Mas basicamente, assim, como que a gente prepara, né? Como é que funciona essa consulta, Natália, de preparo da pele, né? É mulher. A mulher geralmente vai estar maquiada. Então, você vai inicialmente usar um demaquilante, você vai remover essa maquiagem. Você vai usar um sabonetinho líquido que você pode usar com aqueles padzinhos de algodão, ou você pode usar com uma esponjinha, um sabonete que você vai higienizar a face do paciente. Depois, você vai enxaguar isso com água. Você vai fazer uma esfoliação da pele do seu paciente, vai enxaguar com água de novo. Aí você vai tonificar a pele do paciente. E aí você vai decidir qual é o procedimento que vem agora. Que aí depende muito da necessidade do seu paciente. O que o seu paciente precisa? A pele dele está muito desidratada, né? Se, por exemplo, a marca que você trabalha... Isso eu tô falando, mas os protocolos são muito... Da Ana Pegova, mas os protocolos são muito parecidos. Então, dependendo do que você gosta mais, do que você acha mais adequado, do que você tem acesso na sua cidade, é a marca que você vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, eles têm uma máscara de hidratação, que é uma máscara de hidratação bem profunda. Então, você pode fazer simplesmente isso. Esse protocolo básico aqui já seria uma sessão de dermocosméticos, que é bem interessante. Esse aqui seria uma máscara de hidratação mais para fazer massagem assim no rosto quando tá bem desidratado, né? Natália, eu quero fazer uma coisa diferente. A gente tem
um outro protocolo que faz todo esse inicial, e aí a gente repete, por exemplo, com essa máscara aqui, que é uma máscara que a gente aplica, deixa 15 minutos e depois remove, ela sai como se fosse um filme, assim, os pacientes acham bem interessante. Ela também promove uma hidratação e uma renovação da pele. Assim como essa, gente, tem várias outras. Aí tem protocolos de peelings, por exemplo, né? Tem todo um protocolo que você faz a limpeza com um pré-peeling e aí usa 2 peelings na sequência, depois um finalizador. Então, como eu disse para vocês, a ideia é eu gravar alguns vídeos com protocolos bem passo a passo para mostrar para vocês como eu trabalho, o David trabalha também, tá? Uma dica que eu queria dar em relação a isso, que nesse preparo da pele, independente do protocolo da marca que você use, eu gosto de ter produtos finalizadores. O que são produtos finalizadores? Da Ana Pegova, por exemplo, eu gosto de usar esses 2 produtinhos aqui, que é o Serum Juvesilk C, que é uma vitamina C em hidratante, e esse é específico para pálpebras. Então, qualquer procedimento que os meus pacientes venham fazer, pode ser botox, não tem nada a ver com o que tu está falando, né? O preparo da pele, não importa. Eu sempre finalizo o meu paciente com esses produtos. Então, meu paciente não sai assim com o rosto com uma gotinha de sangue ou então vermelhinho, não, porque eu fiz essa finalização. Então, isso também é uma dica que faz bastante diferença. Existe também um sérum, que eu adoro muito, que é o Luminescence, que ele é um sérum que a gente utiliza com laser. Quando a gente tem o equipamento de laser, então ele faz toda aquela higienização da face, esfoliação, tonificação. E aí eu uso este produto e eu vou espalhando ele com as luzes de laser. Em torno de uns 10, 15 minutos de laser, aí depende do protocolo de cada equipamento, né, que vocês tenham. Ele faz uma diferença o tempo, né, e quais as luzes que você vai trabalhar, tá? Então, basicamente, só para ilustrar, existem vários protocolos. Natália, mas e daí? Como é que funciona essas sessões? O que eu tenho que oferecer para o meu paciente para ele realmente ter resultado? Primeiro, eu tenho que identificar qual é o problema, né? Ele está com a pele mais ressecada. Não, ele está com a pele mais glicada, inflamada. Então, eu tenho que consultar o que ele está comendo, como que ele está se alimentando. Porque um paciente que come açúcar da manhã à noite, você pode fazer procedimentos nele, você não vai ter resultados tão legais e provavelmente provavelmente não, com certeza você corre riscos, provavelmente você pode passar por uma situação assim de manchar a pele do paciente, de causar um dano maior do que o benefício, digamos, que você traria fazendo o procedimento, tendo tratado a pele dele antes, né? Então, basicamente, funciona assim. Eu gosto de oferecer, tá? A gente nota que tem resultados. Se você for trabalhar só com dermocosméticos, a gente nota que tem resultados em torno de 4 sessões. Então, a gente considera, na média, 4 sessões, sendo uma por semana, uma sessão por semana, em média. A Natália, meu paciente, não pode vir toda semana. Então, você faz de 15 em 15 dias. Ele não pode fazer 4. Faz pelo menos 2 antes do procedimento, faz o procedimento e depois conclui as outras, né? Mas a média seriam 4 sessões em torno. O pessoal sempre pergunta, quanto tempo essa sessão? Sessão em média de 1 hora, tá? Uma sessão de 1 hora, onde você vai aplicar esses produtos. Daí tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de fazer isso, né? Eu não gosto de fazer esse procedimento, acho que não tem nada a ver comigo. Enfim, aí o profissional pode indicar, o profissional pode ele mesmo fazer, ele pode ter uma funcionária, né, que faça. E o Dave, inclusive, a gente já conversou muitas e muitas vezes sobre isso, porque ele fala assim, Nath, eu não me imagino aplicando cremes e fazendo esse procedimento, né? Me sinto um pouco estranho, enfim. E aí eu queria que ele compartilhasse um pouquinho com a gente como que é a estratégia, como é que ele trabalha essa parte, como eu expliquei aqui, na clínica dele. Pessoal, então respondendo aqui a pergunta da Ângela Silva. O meu consultório não é em São Paulo, é em São Borja, viu, Ângela? É no Rio Grande do Sul, tá? Ela perguntou onde ficava o consultório em São Paulo. Hein? Bom, como que eu faço na minha clínica? Isso é uma particularidade minha. Eu não faço preparo da pele, tá? Eu não gosto. Eu me sinto estranho em fazer. Super importante isso. Uns podem falar que é machismo, preconceito, mas eu não me sinto à vontade fazendo esse tipo de tratamento. Então, assim, eu otimizo o tempo. Eu pego e encaminho para uma esteticista fazer esse preparo da pele.
O paciente chega no meu consultório, eu faço um mapeamento facial, tenho toda a conversa com o paciente, a gente faz uma análise da pele, vê os procedimentos que precisam ser feitos. Quando eu identifico que a pele ela está desidratada, ela está glicada, ela está com um aspecto ruim, eu tenho um esteticista, que é a Estética André Pilar Santos, tá? Ela tem super competente, super atualizada, ela faz toda a análise da pele, verifica se a pele está desidratada, ela faz só uma hidratação, se a pele está precisando de água, se a pele tem algum outro problema, ela usa tratamentos com ativos específicos para determinada problema que esteja a pele dele. Quando no planejamento do paciente tem PRF, o que acontece? Ela vem no meu consultório, ela faz o microagulhamento, enquanto ela está fazendo o microagulhamento, é coletado o sangue do paciente, coloca na centrífuga, após ela terminar o microagulhamento, a gente faz a máscara de PRF, depois da máscara eu vou fazendo o IPRF, injetando nas rugas, né, nas regiões mais desidratadas, assim a gente vai preparando a pele. Mas, eu sempre digo, nada impede a gente tem muitos alunos homens que fazem. Isso daí não é uma regra, isso daí na verdade, para mim otimizar o meu tempo e assim a gente tem essa troca de pacientes, né? Eu encaminho pacientes para ela e ela me encaminha os pacientes, tá? Então a gente realiza tratamentos juntos também. Quando ela vem no meu consultório, às vezes eu vou lá também dar uma assessoria para ela, olho, a gente consegue fazer um planejamento junto, tanto na estética dela quanto no meu consultório. Para mim, isso daí funciona de uma maneira bem bacana. Essa interação, essa ação multidisciplinar, né? É assim que eu faço no meu consultório. Eu não passo o creminho, né? Não, isso de otimização do tempo, é verdade. Eu organizei aqui na clínica, inicialmente eu fazia todos os protocolos completos. Hoje, como que a gente faz aqui na clínica, né? A paciente chega, eu fiz, como o Dave falou também, a mesma coisa, o mapeamento facial, a consulta inicial, todo o planejamento do paciente, o que a gente vai fazer. E quando tem essa etapa de preparo da pele, a gente organiza as consultas, as sessões com os intervalos adequados. E a paciente, geralmente, ela chega, ela passa... Aí eu tenho uma funcionária que tem curso de toda essa parte também, que faz toda essa parte de estética. Ela faz, ela demaquila, ela faz a higiene da face, ela faz todo um preparo para a sessão. Aí eu entro na sala e eu gosto muito de usar alguns aparelhos, né, de laser e também o Skin Up, que o paciente gosta daquela sensação, tá medindo a qualidade da pele, e eu analiso mesmo a qualidade dos tecidos naquele momento. Porque eu nunca digo para o paciente assim, olha só, nós vamos fazer uma sessão de vitamina C, uma de, sei lá, de hidratação mais profunda, uma da máscara peel-off. Não, eu não digo nada para ele. Eu digo que são 4 sessões de preparo da pele. A cada sessão eu analiso de novo como que está a face do paciente e aí a gente decide qual que é o procedimento que vai ser feito naquele dia. Então, geralmente, eu trabalho dessa maneira. Depois que a minha funcionária preparou, que a pele está limpa e esfoliada, eu vou lá e analiso a qualidade dela e eu explico para o paciente, hoje nós vamos fazer o protocolo X, de vitamina C, por exemplo, que eu achei que era legal, de resveratrol, enfim. Aí a menina essa minha funcionária faz todo o protocolo e na maioria das vezes eu tento ver o paciente na finalização, né? Para dizer, legal, para o paciente também se sentir tranquilo que, ok, eu cuidei disso, né? Eu não peguei e larguei para minha funcionária fazer, porque às vezes tem isso também. O paciente quer um atendimento mais personalíssimo, ele quer que a gente mesmo faça, mas a gente também quer otimizar o tempo. Então a gente faz um equilíbrio disso nesse formato. Mas é indiferente, gente. Natália, eu tenho bastante tempo livre na minha clínica. Faça você mesmo. Depois você treina uma outra pessoa para fazer no seu lugar. Ou faz como o Dave, indica alguém que você tem uma parceria, né? Ela indica, por exemplo, para fazer botox, preenchedores, etc., que ela não faz. E o Dave indica esses procedimentos de preparo. Acho que funciona super bem. Ou então, tem pessoas que contratam alguém para trabalhar na sua própria clínica. Eu não tenho ninguém, a minha funcionária não é dessa área, não faz. Contratam. Tem muitas pessoas que têm espaço, né? Tem outras salas. E aí contratam uma pessoa que vai fazer toda essa parte, inclusive limpeza de pele mesmo, né? Que isso eu não faço também, enfim. Então, você tem alguém que faça, é bem importante isso,
ter essa parceria legal com alguém que trabalhe dentro ou fora da clínica, mas que a gente vá otimizar, né? Que vá ter esses resultados bem legais. Isso é uma coisa muito importante que tu falou em relação à limpeza de pele. O pessoal que faz rinomodelação. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Não tem como fazer uma rinomodelação com aquele nariz cheio de cravo. Né? A gente tá... Fica muito feio. Quando a gente vê nas fotos daí, né? Quando a gente coloca a agulha, a gente está injetando, introduzindo aquele cravo, que é como se fosse uma infecção dentro. Né? Aí o que acontece? As intercorrências da infecção, né? Porque a maioria das intercorrências por ácido hialurônico é por causa da infecção. Então a gente vai fazer, né, uma rinomodelação com o nariz cheio de cravo, com espinha, tem que fazer principalmente na rinomodelação a limpeza de pele, né? Dá uma olhadinha no nariz. Bem o nariz importante. entupido aqui. Não, e a gente vê muito nas fotos, né? Nas fotos Sim. de antes e depois, a gente enxerga que fica bem próximo o quanto realmente, poxa, a pessoa vai lá investir num procedimento que tem um custo maior e ele não faz o básico, né? Que é a limpeza de pele. E às vezes passa despercebido. Passa despercebido na ansiedade do paciente em fazer o procedimento. Às vezes no medo do cirurgião dentista de mandar para fazer o preparo da pele e perder o paciente. Vai perder o paciente. Né? Porque esse daí tem bastante. Mas ele vendo que a gente está se preocupando com a saúde dele, além, a gente ganha, a gente vai fidelizar esse paciente por um bom tempo. Né? Ele vai ver que os resultados vão ser muito superiores ao resultado dos tratamentos anteriores que ele fez. E cada vez que ele volta, né, no seu consultório, é mais uma oportunidade que você tem dele te conhecer um pouco mais, de oferecer novos tratamentos, né? E ele dá uma continuidade, aqueles procedimentos que ele tenha que voltar, né? E é importante também nesses protocolos, então, como eu estava dizendo antes, a cada sessão a gente reavaliar, né? Eu fiz um procedimento, foi legal, teve um resultado legal, ok. Na próxima sessão eu avalio. Não, hoje não é isso que a pele dele está precisando, é outro. Né? Então, você pode fazer, os fornecedores de dermocosméticos, geralmente eles falam assim, faz as 4 sessões com o mesmo produto. Né? Quanto mais experiência você tem, você vai conseguindo decidir isso sozinho, né? Se realmente é legal manter ou usar alguma estratégia diferente. Por que pelo menos 2 é importante você fazer? Porque quando você faz um procedimento, aí na próxima você usa outro produto, na próxima outro produto. O home care do paciente você fica trocando toda hora. O que acontece? Você não consegue analisar, né, se aquele produto que você começou a usar te deu resultado ou não. Porque você mudou. Então, será que o resultado não foi tão bom porque você ficou mudando? Então, isso eu também sempre sugiro para os alunos que mantenham, pelo menos, assim, o ideal seria, a não ser que o paciente não se acertou, né? Você fez um protocolo de vitamina C, foi ruim, ele ficou com o rosto avermelhado, ele teve algum tipo de alergia, alguma coisa assim. É difícil. Esses produtos bem conceituados, dificilmente. Eu não lembro, assim, de casos que o paciente tenha tido algum tipo de alergia, alguma coisa assim. Mas digamos que ele tenha, lógico, você pode mudar para outro produto na segunda sessão. Mas o ideal é tentar, no mínimo 2 sessões, fazer com o mesmo protocolo para que você saiba que aquilo realmente foi aquilo que deu resultado, né? Para poder oferecer o mais adequado para o seu paciente. Né? E além de a gente preparar a pele para os procedimentos e não correr aqueles riscos que a gente disse antes de fazer um tracionamento e a pele ficar toda enrugadinha, ou manchar o nosso paciente porque a pele estava inflamada, ou o paciente reclamar que ficou mais oleoso do tratamento, mas na verdade é porque ele estava com uma oleosidade muito alta e você não trabalhou nada do pH da pele dele, né? Além disso, a gente consegue fidelizar, a gente consegue fazer manutenção dos nossos pacientes e a gente consegue aumentar a lucratividade. Porque esses procedimentos, eles são os procedimentos que geralmente o custo dele de produtos é infinitamente menor do que um Botox, do que um ácido hialurônico, do que qualquer outro produto, fios faciais, por exemplo, né? Isso, e dependendo como você otimiza o tempo, né? Colocando a funcionária para ajudar e tudo mais, o seu tempo acaba sendo pequeno ou nulo, até como o Dave falou, né? Que ele encaminha e ele tem o encaminhamento da esteticista e a gente consegue ter uma lucratividade também legal, né? Porque acaba que às vezes a gente pensa, não, vou fazer um Botox, porque o Botox é mais caro. Só que o custo do Botox também é muito mais alto. Então, proporcionalmente, é que nem aquela de assim, eu quero fazer uma faceta e não quero fazer limpeza, não quero fazer profilaxia.
A profilaxia acaba sendo muito mais lucrativa, na verdade, pensando proporcionalmente, lógico, com os custos de materiais que a gente tenha, né, que são muito menores. O dermocosmético estaria mais ou menos para profilaxia, assim, que é o básico, que é a prevenção, que é a saúde e que é o custo financeiro de produtos bem menor, né? E eu queria que o Dave compartilhasse com a gente, que a gente conversa bastante sobre procedimentos, enfim, como que faz, como que não faz. E aqui na minha clínica eu tenho o hábito de várias coisas assim, de mimos, né? De mimar os pacientes e tudo mais. E aí o Dave teve uma ideia de usar uma estratégia de mimo também, com os pacientes dele, apesar, né? Eu sempre falo, enche o saco, e acaba que algumas coisas ele concorda. E essa parte, ele teve uma ideia bem legal, né? Que eu acho que em relação a pacientes voltarem para fazer a revisão. Então, o paciente fez um procedimento com ele e ele, às vezes, notava que algumas pacientes não voltavam para fazer a revisão. E eu queria que ele compartilhasse conosco as ideias que ele teve, assim, que eu acho que realmente foi bem legal, bem produtivo. Então, assim, para mim conseguir o retorno dos pacientes para fazerem a revisão dos tratamentos, né? A gente tem várias situações. Vamos dizer, uma aplicação de Botox, né? A gente faz a aplicação do Botox em 15 dias, mais ou menos 10 dias, 15 dias, a gente pede para o paciente vir. Mas muitas vezes o paciente já está satisfeito com a aplicação do Botox e não quer retocar. E às vezes tem preguiça de retornar ao consultório para fazer a revisão, porque ele não quer retoque, né? Mas esse retorno é uma nova oportunidade para a gente conseguir vender outros tratamentos ou oferecer outros tratamentos para o nosso paciente. Assim a gente consegue fidelizar ele, né, durante um longo tempo no nosso consultório e ele se sente mais, como se fosse mais acolhido, que a gente deu mais importância para o tratamento dele. Então, o que eu estou fazendo? Eu faço a aplicação do Botox e na hora da revisão, a gente faz uma aplicação de máscara, faz uma hidratação com máscara facial. Vou mostrar para vocês aqui. Quando eu faço Botox, eu faço essa máscara aqui, que é de ácido hialurônico. Quando eu faço preenchimento com ácido hialurônico, eu utilizo essa máscara aqui de colágeno. Essa é aquelas máscaras bem... Explica como é que é. É bem simples, né? É uma máscarazinha bem simples. A gente abre, ela tem como se fosse um papelzinho, assim, como se fosse um TNT, né? E ela tem o gel, ela tem os ativos, né? Que é o gel que a gente coloca sobre o rosto do paciente e ele fica por 15 minutos ali, a pele hidratando, tá? Tem uma para preenchimento labial que é bem bacana também. Preenchimento labial, o formatinho da boca, ó. Essa nós coloca para hidratar também a boca. Né? Os pacientes adoram, gostam bastante. Tem essa outra aqui, que é douradinha, a mesma coisa do lábio. Né? E para outros tratamentos, quando a gente faz como se fosse um preenchimento full face de todo o rosto, daí eu coloco essa daqui, uma máscara dourada. Eu tenho uma específica para olheira também, só na região dos olhos. Né? Quando a gente coloca fios de estímulo de colágeno, coloca para hidratar a região das olheiras. Então, essa é uma maneira que eu achei bacana de conseguir esse retorno do paciente, né? Que a gente fala que depois que faz o procedimento, em 15 dias vai ter uma hidratação na pele para potencializar ou para melhorar a qualidade do tratamento. Daí o paciente vem, né? Vem sem ficar remarcando, porque tem muita, como é revisão e eu estou satisfeito com o resultado do tratamento, surgiu outro compromisso, às vezes até fazer a unha. O paciente pega e desmarca, porque é o retorno, ele está satisfeito. Não tem o que retocar e está com a unha que não está pintada, troca a revisão para fazer a unha, ou para pintar o cabelo, para fazer a sobrancelha. Isso tem muito, né? Outra coisa também que eu queria falar, que era dos fios. Essas máscaras, a gente fez também uma coisa parecida, né? A gente ofereceu, a gente faz essa estratégia também, mas a gente deu agora no final de ano para todos os pacientes nossos que são de harmonização facial, porque na verdade tem uma clínica odontológica que tem especialistas de outras áreas aqui também.
E aí, todos os pacientes que são nossos pacientes exclusivamente, ou o maior percentual do que eles fazem aqui na clínica é a harmonização, a gente tem uma caixinha da clínica com essas máscaras também. Aí, dependendo, assim, para alguns pacientes a gente deu dessa região, né? A gente deu para paciente levar também, elas também gostam disso, né? Funciona também como um mimo que o paciente possa levar. É uma outra forma de utilizar a máscara. A gente faz a aplicação também do paciente, mas a gente usou dessa vez como um mimo. E aí, para quem era paciente só odontológico, a gente deu ali uma escovinha, um creminho dental, fio dental, sei lá. Então, acho que ficou uma coisa bem querida, assim, de final de ano, que os pacientes gostaram bastante. E do que tu estava falando, Dave? Assim, essa questão do retorno, que você estava falando, tem a situação do paciente que está satisfeito e às vezes não volta porque está satisfeito, né? Mas tem aquela situação que o paciente não gostou do resultado do tratamento e às vezes não quer reclamar ou às vezes procura outro profissional sem voltar no teu consultório e dizer, doutor, eu não gostei que ficou um pouquinho maior o lábio que o outro, com um lábio um pouquinho maior que o outro, né? Ou levantou a minha sobrancelha um pouquinho mais que a outra, o olho ficou mais puxado que o outro, né? Então ele não dá a chance do profissional fazer o reparo, fazer o retoque e procurar outro. Então, essa questão do retorno e dele saber que tem, como se fosse o mimo que tu diz, na hora do retorno, fica mais atrativo para ele voltar e tu conseguir reparar o que aconteceu, né? E deixar o paciente mais satisfeito. Essa é que estava faltando. Era isso que eu ia te perguntar. E a gente chama também, como a gente estava falando, né? Eu bato muito nessa tecla com os alunos do curso do Sucesso em Hoff, principalmente, que às vezes falam assim, Natália, mas dá trabalho, né? É muito mais fácil o paciente dizer, por exemplo, fiz Botox. Aí é mais fácil o paciente mandar uma foto, o paciente dizer, não, tá tudo bem, ótimo, graças a Deus. Às vezes os colegas falam, né, que esse paciente não vai voltar, porque é mais um horário na minha agenda que ele vai ocupar. Não, se você está considerando assim, talvez você esteja, de repente, cobrando muito barato, que o fato de você atender ele mais 10, 15 minutos no outro momento vai te fazer ser um prejuízo, né? Então, não considera assim, inclui isso no teu custo, né? Mas oferece esse retorno. O retorno do paciente, como o Dave colocou muito bem antes, é uma oportunidade de você oferecer novidades, de você trazer... A gente, além desse retorno, digamos, de 15 dias do Botox, a gente sabe aproximadamente a durabilidade ou o efeito de resultado de cada procedimento. Então, o paciente fez bichectomia, a gente vai chamar daqui a 3, 4 meses, porque a gente quer aquele efeito máximo para mostrar, para fotografar, obviamente, a gente quer isso, né? A gente quer ter esse registro, mas a gente aproveita para oferecer algum mimo para o paciente. O paciente sente, nossa, que legal. Eles não venderam só o tratamento, eu paguei, foi feito o tratamento, eles tchau, né? Pode ir embora e quando tu quiser fazer alguma coisa você volta. Não, a gente cuida do paciente. Então, quando ele vem de novo, ele pensa, ai, que legal, eu tô indo de novo. Ninguém está me cobrando por essa ida, por essa revisão, né? Na verdade, a gente considerou, logicamente, isso no nosso custo, mas é realmente essa nova oportunidade. E é esse efeito esteira, né? Que a gente chama de você ter procedimentos. Esses procedimentos de preparo da pele, eles te possibilitam vendas de procedimentos, de produtinhos da estante, como eu sempre falo, com custos menores, que aí você consegue manter esse paciente. Porque às vezes o paciente faz um investimento muito alto, de, sei lá, 20 mil reais, ele investiu. E aí ele fala, meu Deus, não quero nem olhar mais para a cara da Natália agora por um bom tempo. Eu tô pagando as parcelas ainda, sei lá, né? O paciente fica muito tempo daí sem vir. Aí ele volta daqui a 1 ano e meio, 2. Daqui a 1 ano e meio, 2, ele vai ter que investir os 20 que ele investiu há esse tempo atrás. A pele dele já envelheceu tudo isso, você não sabe como que ele se cuidou nesse período, então provavelmente ele vai investir muito mais e os resultados ainda assim vão ser inferiores, porque ele ficou todo esse intervalo sem cuidar. Se você vai chamando esse paciente para ele vir, que seja, você fez todo um preparo, mas depois para manter, esses procedimentos você não usa só para preparar, você usa para manter também. Então você pode chamar a cada 2, 3 meses o seu paciente para fazer 1, 2 sessões dessas de dermocosméticos. O custo é menor e o paciente continua vindo. Então, ele está o ano inteiro vindo. Então, você está
na mente do seu paciente. Se ele estiver em algum lugar, ele vai estar falando de você. Se alguém questionar, ele vai te indicar. Porque ele está sempre lá. Onde é que tá indo? Eu tô indo lá na Natália fazer um procedimento. Depois eu tô indo lá na Natália de novo fazer um procedimento. Entende? Então você está sempre na mente dele e é sempre uma forma de ele retornar, de ele fazer novos procedimentos, de ele indicar novos pacientes para vocês também, né? Eu sempre gosto de falar para os pacientes, quando a gente está fazendo o plano de tratamento deles, que não existe tratamento que dê um pause no envelhecimento, né? que interrompa o processo de envelhecimento. Então, a gente tem que ter esse retorno, tem que ter essa frequência dele. E assim a gente consegue essa fidelização do paciente, né? Como tu disse, é efeito esteira. Então, a gente tem que ter esse contato mais próximo com o paciente. E, para mim, essa questão das máscaras funciona bastante. Porque, tu sabe, né? A questão dos dermocosméticos comigo não funciona. Essa máscara é bem simples. Abre ela ali, coloca. Abre ela e coloca. Deixa agindo. Isso agindo. Também você pode treinar alguém, né? A própria secretária, essa aplicação liga da a máscara. Liga a massagem na cadeira, o paciente fica relaxando. Né? Isso, ótimo. Passa. É um momento que ele está ali curtindo e você pode estar atendendo outra pessoa, inclusive, ou você pode estar sentadinho do lado dele, falando, contando para ele das novidades, de outros procedimentos, né? E aí, pessoal, gostaram da live de hoje? A gente espera que vocês tenham gostado bastante. Quem ainda, hoje a gente não conseguiu transmitir ela no YouTube, mas a gente vai deixar 24 horas ela salva aqui. Vamos tentar postar ela no YouTube também. E agora, então, todas as quintas-feiras, nós vamos ter lives aqui, né? Sobre conteúdos técnicos. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, eu gostaria que vocês falassem sobre o assunto X, mandem pra gente aqui, mandem pra gente por direct, né? Então, vamos fazer algo bem legal que realmente vocês curtam, que vocês possam aproveitar bastante. Desde eu me lembrei que teve umas 3, 4 pessoas que perguntaram antes a marca das máscaras. A marca da máscara. Isso. Essas máscaras... Quer falar? Da Amazon. Nós compramos em Orlando, quando a gente vai ministrar um curso lá, né? Não sei se consegue comprar aqui. Mas tu pode colocar depois. Posso colocar depois a marca. A gente pode postar para vocês, né? As marcas das máscaras para vocês poderem aproveitar. São muito boas e também não tem um custo muito alto. Certo, pessoal? Quem ainda não segue a página, @sucesso em Hoff, então tá convidado a seguir. A gente coloca bastante conteúdo lá. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aqui na bio do Insta tem o canal. Pode fazer a sua inscrição. Tem vários vídeos. Inclusive, tem vídeos que eu falo sobre dermocosméticos, sobre home care, que são bem interessantes, bem legais mesmo. E a ideia é que a gente vá produzindo cada vez mais conteúdo, né? Mandem pra gente sugestões e compartilhem essa live também com amigos de vocês. E a gente se encontra agora, todas as quintas-feiras, aqui no Insta e no canal do YouTube também. Beijos! Abração, pessoal! Abração, Abílio! Abílio, tchau, tchau! Abílio, ó. Não me entreguei nesse lado da Hoff, não.